paz, meus irmãos. Esse vídeo que eu vou estar gravando hoje é a respeito de algumas perguntas que eu tenho recebido e para explicar um pouquinho do Apocalipse. Então eu vou ler como está escrito, irmãos, e depois eu explico. Apocalipse 16. Ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide, derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo, derramou a sua taça pela terra, e os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou, segundo a sua taça, no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras, ó santo, pois julgastes estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que dizia: Certamente, ó Pai Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. Foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome do Pai, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo o reino se tornou em trevas, e os homens remordiam as línguas por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Pai do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cuja as águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascente do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso, que a gente sabe, né, irmãos, que não é o nosso Pai. Eis que venho, como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntará no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: Feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações, e lembrou-se o pai da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua justiça. Toda ilha fugiu, os montes não foram achados, também desabou do céu sobre os homens grande saraiva, como pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras os homens blasfemavam do Pai, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Irmãos, eu vou ler só até aqui, mas o que eu quero falar para vocês que não estão reconhecendo é, como eu já falei, quem criou os anjos foi o nosso Pai. E o nosso Pai, ele nunca pediu para matar, roubar, destruir. Muito pelo contrário. Os anjos, eles caíram aqui, como está em Apocalipse 12, houve uma luta no céu. A gente sabe, né? Eu já fiz vídeos a respeito também para esclarecer, para que entendam. Os anjos fizeram isso no princípio, seduzindo os homens, prometendo o melhor do mundo, as riquezas. E nada mais justo do que o nosso Pai, porque ele já está chamando, irmãos, sai dela, povo meu. Então, se o Pai está preparando a gente antes, para que a gente limpe as vestes, para que a gente vá para o lugar preparado, é porque ele é justo. E tudo isso aqui que eu li para vocês, tá bem claro aqui, é para aqueles que tiverem a marca, para aqueles que seguirem a besta. Então tá na hora de entender, irmãos, é a justiça do Pai. Os anjos caídos fizeram isso desde o princípio, mas o que vocês têm que entender
é que tudo aquilo ali que eles fizeram era por obediência a eles, para servirem a eles. E o nosso Pai vai dar para eles em retribuição aquilo que eles fizeram para as pessoas. Isso é justiça, irmãos. Não dá para negar a justiça do nosso Pai para querer defender os anjos caídos. Está na hora de entender. Irmãos, mais uma coisa. Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar nos comentários. Eu vou estar lendo aqui que eu tenho uma Bíblia e de vez em quando, como eu estou em alguns grupos, ajudando a repartir a palavra, me perguntam a respeito do YHWH. Irmãos, houve um tempo que no início eu estava buscando e eu me perdi. Mas é como eu digo, quando a gente segue o Messias, ele revela o Pai para nós. E a palavra do nome do nosso Pai original é Abba, né? Irmãos, quando eu fui em busca do YHWH, eu descobri que ele vem do hebraico, tá? A origem dele é do hebraico. E do YHWH saem todos os nomes que o diabo usou para enganar as pessoas na Terra. Então não é um nome do nosso Pai. É mais um tropeço para enganar as pessoas. Porque desse mesmo YHWH depois sai o nome de Jesus Cristo Filho Dei ou Yahushua, como alguns professam. Então, irmãos, o profeta, ele foi morto para revelar para nós, como está em Isaías 7,14, Mateus 1,23. O apóstolo também revelou Emanuel, tá? E mais uma coisa, irmãos, os nomes dizem que é pagão. Miguel, Gabriel, Israel, como o próprio diabo, esse é o nome dele, né? Do dragão, da antiga serpente. Mas o que vocês têm que entender é que quem deu os nomes para os anjos foi o nosso Pai que está no céu. E os homens, tudo, eles dizem que é pagão. Pai não é nome, né? Então, eles criaram a mentira. Eles criaram uma teia gigante para nos afastar do nosso Pai que é simples e que enviou a verdade pelos profetas, pelo Filho, fazendo o quê? Que a gente sempre negue aquilo que o Messias e que os profetas e que os apóstolos vieram revelar, que deram a vida para que nós chegássemos à verdade e assim rejeitássemos a verdade do nosso Pai pelos homens falhos e pecadores. Então tá na hora de escolher, irmãos. Ou fazemos a vontade do Pai, que veio pelos profetas, pelo Filho, pelos apóstolos, ou a gente fica pelo que os homens falam. Mas é como eu digo, irmãos, eu confio no Pai, porque um dia eu já tive perdida. E eu vou dizer para vocês assim, é bem claro, eu nunca fui participante de uma igreja por muito tempo. Eu fui visitante algumas vezes, então eu não sei o proceder do que eles usam para enganar as pessoas. O que mexia comigo quando eu ia eram os hinos, quando eu ouvia. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, quando eu fui buscar na palavra, tudo que é feito lá dentro, o Messias não praticou, o Messias não pediu. Então, se o Messias é o caminho, a verdade e a vida, e ele não pediu templos, ele não pediu dízimo, não pediu adoração em nome do Pai dele, e não pediu que a gente fizesse isso em nome do Pai, por que eu vou fazer? Por que eu vou seguir a multidão? Por que eu vou seguir o que as pessoas fazem? Se não é a vontade do Pai. Como está em Atos 7, Atos 17, Isaías 66, Isaías 1. Se todos aqueles que vieram e fizeram a vontade do Pai foram mortos por falar isso que eu estou falando para vocês agora, como alguns já vieram em comentários dizer, então enche a medida. Irmãos, o nosso Pai é amor. E a única coisa que o nosso Pai quer e o que a gente quer como família, como tem vários irmãos aqui que eu já falei para vocês, é só entrar no meu canal, ao qual hoje eu sei que eu tenho uma família grande que faz a vontade do Pai, como o nosso Messias, ele falou que todos aqueles que fazem a vontade do Pai são pai, mãe, irmãos dele, porque professam o Pai que está no céu, fazem a vontade anunciando o reino e a salvação, o evangelho do reino e da salvação, para que as pessoas cheguem à verdade e para que as pessoas entendam que para fazer a vontade do Pai é ajudando o órfão, a viúva, o estrangeiro, o seu próximo. Então, irmãos, não se prendam por nomes, não se prendam pelo que os homens inventaram. Sejam livres, livre-arbítrio, peçam para o Pai de todo o coração, de todo o entendimento que o Pai capacita e ajuda.
porque o próprio Pai falou que tudo que estava em oculto ia ser revelado. E esse é o tempo, irmãos. Está tudo sendo revelado. E pelos pequeninos, como ele mesmo falou, através do filho dele, o Messias, o Emanuel. Ele teve um nome quando andou nessa terra, Emanuel. Acordem, irmãos. Nós estamos aqui gritando, sai dela, povo meu, dos apriscos da Babilônia, da religião, morada de demônios. Porque o que eu li para vocês aqui em Apocalipse 16 é o que vai acontecer com todos aqueles que servem aos anjos caídos, que vão ter a marca e que no entendimento vão ter um nome. Acordem. Façam a vontade do Pai. Leiam o que está escrito na Bíblia. Irmãos, livro. Ah, mas os homens adulteraram. Mas chegou até nós. Agora mesmo me perguntaram, mas ele é onisciente. Então não teria por que ter livre-arbítrio? Entendam, o nosso Pai sabe tudo. A ele ninguém engana. Tanto que ele revelou pelo próprio Filho que os escribas já estavam adulterando com a falsa pena deles a palavra. Mas o nosso Pai sabia que a verdade ia chegar para nós. Eles adulteraram. Mas está escrito aqui, eu estou dando as passagens para vocês lerem. Lugar preparado, Apocalipse 12, Isaías 35. Leiam. Mateus 24. Leiam tudo aquilo que foi deixado. Daniel 12. Acordem, porque a tribulação vai ser 1335 dias e é um lugar preparado. E o nosso Pai está chamando. Nosso Pai não faz acepção de pessoas, nosso Pai aceita todos, desde que a gente tenha amor uns aos outros. Tá bom, meus irmãos? Eu espero que esse vídeo ajude vocês a refletir na palavra. Todos somos irmãos, todos somos iguais. Leiam Mateus 23, leiam João 10, há um só pastor, o mercenário trabalha por dinheiro. Leiam João 10, Mateus 23, Isaías 56, versículo 9. Acordem, despertem do sono, sai dela, povo meu, da Babilônia, da religião, da confusão, criada pelos anjos caídos, os maus lavradores, que pelos frutos a gente conhece a árvore. Matou, roubou, destruiu, não procede do Pai. Um forte abraço a todos, irmãos. Paz.